Nesta rica oportunidade, eu quero cumprimentar você. E esta semana nós estivemos meditando sobre um assunto muito importante, sobre a obra de Deus. Bom, todos nós que amamos a palavra de Deus, que amamos a Cristo Jesus, sabemos da importância de fazer a obra. E no fazer a obra, alguns pensamentos vêm até o nosso coração em relação a como fazer e da onde vai vir a força e a capacitação para fazermos. É muito comum na nossa trajetória de vida nós nos sentirmos incapazes de realizar algo. Muitas das vezes o chamado é tão grande na nossa vida, grande eu não estou dizendo em relação a glamour, a fama, a sucesso, eu estou dizendo grande na importância que ela é. Porque por mais que alguém execute um serviço, por mais simples que seja, na presença de Deus, por amor a Deus, é gratificante, é glorioso e o Senhor, ele reconhece, né? Então, algumas perguntas norteiam a nossa vida: como nós seremos capacitados, como iremos ter força, como será essa caminhada? Bom, permita-me dizer que a reflexão dessa semana na igreja ao qual eu congrego, a Assembleia de Deus, foi uma bênção muito grande. Nós falamos essa semana sobre o Espírito Santo como o capacitador. Bom, é muito comum quando nós falamos acerca de ser cheio do Espírito Santo, nós abordarmos a passagem de Atos 2, ao qual teve o derramamento de Espírito, né, sobre aqueles 120 crentes que estavam ali reunidos, né, foi visto línguas repartidas como de fogo, foi uma bênção, né? Um som veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa, foi algo extraordinário. E o Espírito Santo, naquele momento, capacitou aqueles que estavam ali, perseverando unanimemente em oração. Eles foram capacitados para fazer a obra de Deus, apregoavam a palavra de Deus e muitas almas ali foram salvas através da pregação da palavra. A ordem de Jesus foi para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do alto. E assim foi cumprido a promessa que há mais de 600 anos atrás fora profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus que derramaria o Senhor do Espírito sobre toda a carne, né? E essa promessa é para tantos aqueles que estavam ali, que se cumpriu, tanto para nós que vivemos nos dias de hoje. E aqui vai a seguinte reflexão acerca da capacitação do Espírito Santo. É importante saber que o Espírito Santo ele sempre atuou na vida do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e até os dias atuais. O Espírito Santo ele não passou a atuar somente ali no dia de Pentecostes, ao qual encheu os crentes, né, os 120 crentes, e ali apregoaram a palavra. O Espírito de Deus sempre atuou e continua atuando na vida da igreja para capacitar os crentes para fazer a obra de Deus. Então, a principal função do Espírito Santo, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo na vida do crente é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso nós bem sabemos. E também o Espírito Santo também atua na questão do revestimento de poder, uma capacitação extraordinária dada por Deus ao crente para fazer a obra de Deus. Então vejamos, por que eu disse que o Espírito Santo atua desde os primórdios, desde o livro de Gênesis até os dias atuais na vida da igreja? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, a vida de Moisés, Moisés com 40 anos recebe um chamado. E ele, em suas palavras, disse: Senhor, mas eu tenho a língua pesada, chama uma outra pessoa para poder falar em meu lugar, porque, em outras palavras, eu não sei falar direito, uma língua pesada. Eu não vou entrar no mérito que, de repente, ali, ele, nos seus 40 anos, na verdade, foram 80 anos, com 40 anos ele foi para o deserto, atuou como 40 anos como pastor de ovelhas, e de repente aquela erudição, né, que ele tinha não era mais a mesma, mas porém, quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Moisés era poderoso em obras e em palavras. Porém, ele sentia a sua incapacidade. O cerne da questão aqui é que ele se sentia incapaz de fazer
o atuar no ministério ao qual Deus levantou para ele, ao qual era libertar o povo da escravidão do Egito, ao qual o tempo que o povo ficou ali foram 430 anos, muitas gerações ali presas, e Deus levantou Moisés, que se sentia incapaz. E após o Espírito de Deus capacitar Moisés para esta obra, a Bíblia diz que ele viveu mais 40 anos, ou seja, no total, Moisés viveu 120 anos, e a Bíblia diz que não faltou força, não faltou vigor, não faltou nada, porque o Espírito de Deus, quando ele tem um chamado na vida do crente, quando ele tem um chamado na vida daqueles ao qual entrega verdadeiramente a sua vida, os propósitos, os desígnios diante do altar do Senhor, ele capacita de uma maneira extraordinária para fazer a obra. Então Moisés se sentia incapaz, mas Deus o capacitou. Quando nós olhamos também para a vida de Davi, ao qual quando ele foi ungido rei, ele enfrentou urso, enfrentou leão, ele enfrentou gigantes, e essa capacitação extraordinária foi para guiar o povo de Deus. Mesmo na sua mocidade, ungido pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, ele fez obras extraordinárias. E uma coisa que nós podemos também admirar no ministério do rei Davi é que ele era dependente do Senhor. Não adianta ser ungido somente e ficar por aquilo mesmo, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Esse foi o diferencial, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos também para a vida dos apóstolos, ao qual eles perseveravam, antes de ser revestidos por Deus para fazer o ministério, eles estavam perseverando unanimemente em oração. Eles eram juntos, a mesma fala, o mesmo sentimento, o mesmo coração, uma mesma obra, o mesmo propósito, estavam ali reunidos, esperando, obedecendo a ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles foram revestidos de poder. E aqueles homens, podemos assim dizer, que reviraram o planeta Terra de cabeça para baixo. O ministério começou ali em Jerusalém e se espalhou até as províncias. Nos 4 cantos da terra foi espalhado o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, Marte, que foi um diácono, um homem cheio de fé, de coragem, cheio de obras, fazia prodígios, sinais e maravilhas. E uma das coisas que admiramos acerca do ministério de Estevão é que ele não esperou ser ungido na questão de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser uma posição maior para poder atuar na obra de Deus. Muito pelo contrário. Estevão, então, como diácono abençoado por Deus, que um diácono, quando ele executa bem o seu ministério diante de Deus, ele adquire para si uma boa posição, uma posição de honra, uma posição de respeito, uma posição de liderança, ao qual ali está ali para organizar o culto, porque foi visto a importância de ser separado desses homens, cheios de fé, cheios de Espírito Santo, enquanto os apóstolos eles estavam pregoando a palavra, os diáconos atuavam na questão da organização, e Estevão, como diácono, atuava de uma forma forte, firme, cheio de fé, de palavras, de obras, e ele foi preso por conta de falar a verdade. Ele foi preso no Sinédrio, começaram a interrogar, foi isso mesmo que a acusação pesa sobre você? A acusação que pesa sobre você é que você está executando uma doutrina que não é da nossa, você está difamando a lei de Moisés. E Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, capacitado por Deus, ele não recuou uma palavra. Muito pelo contrário, ele destrinchou a Bíblia de uma forma tão extraordinária que a Bíblia diz que aqueles líderes religiosos hipócritas começaram a ranger os dentes contra ele, lançaram mão dele e arrebataram para fora e lançaram pedras o matando aquele homem. Só que uma palavra que ele deu no final é impactante. Pai, não imputes a eles este pecado. Olha que fé, olha que extraordinário foi este homem. Por muito pouco nós já queremos vingança. Por muito pouco, por poucas coisas nós já queremos recorrer aos nossos direitos e tudo mais. E este homem que estava prestes a morrer, ele nos ensina uma importante lição. Pai, não imputes a eles este pecado, a questão de perdão. Uma questão que eu não vou ter tempo aqui neste vídeo, não é o propósito agora de explicar sobre essa temática, né, que é muito boa também, porém
O cerne é a capacitação do Espírito Santo. Porém, a lição ao qual o ministério de Estevão ele aplica para as nossas vidas é extraordinário. Também nós podemos ver, por exemplo, Paulo, capacitado pelo Espírito Santo, um homem que era perseguidor do Evangelho. Ele tornou-se perseguido. O homem que transpirava ameaças, consentiu na morte de Estevão, qual nós acabamos de falar. Este homem teve um encontro com Jesus. E ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para pregoar as palavras nos quatro cantos da terra. Uma das coisas, uma curiosidade sobre a vida do apóstolo Paulo, é que ele era fervoroso no que ele acreditava. Naquele tempo que ele perseguia a igreja, na mentalidade dele, no saber dele, ele achava que estava fazendo algo certo, estava perseguindo uma seita dos nazarenos, ou a seita dos que são cristãos, para acabar com aquilo, porque segundo ele era uma heresia. Mas após saber que verdadeiramente era o Deus vivo, o dono da igreja, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, ele veio à Terra, deu a sua vida, ressuscitou. Então Paulo entendeu que ele estava fazendo errado. Ele voltou-se em si após o encontro com Jesus, que Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então ele teve um encontro com Jesus. Ele se encontrou com Jesus e ele começou a voltar-se a si e a pregoar a palavra de Deus. Então ele aprendeu mais sobre Cristo, começou a pregoar a palavra de Deus, e o interessante é que ele não mudou o seu fervor. Isso muito nos ensina, meus amados e queridos irmãos. Porque muitas das vezes uma pessoa ela é cheia de talentos, cheia de saber, tem uma desenvoltura tão grande para as coisas que são muitas das vezes do cotidiano, numa coisa secular, só que porém para a obra de Deus parece que a pessoa ela entra em um estado de letargia, é aquela muitas das vezes um retrocesso grande ou faz as coisas de uma maneira ao qual não é o seu potencial total. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele muito nos ensina acerca dessa constância. Ou seja, se ele era firme quando ele estava no judaísmo, ele acreditava naquilo, ele fazia com fervor, por que então, quando está no pensamento certo, servindo um Deus vivo, ele vai omitir os seus talentos? Ele vai omitir essa energia, esse vigor que ele tem. Então ele utilizou o seu saber, ele utilizou o seu conhecimento, a sua energia, ele doou a sua vida por amor à causa do Evangelho. Mas ele não foi sozinho. Por tudo que ele enfrentou, ele não seria capaz se o Espírito de Deus não estivesse com ele. Por isso que ele expressa suas palavras, né, na carta aos Filipenses, capítulo 4, ao qual ele diz: sei estar abatido, sei ter fartura, sei ter abundância. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece o crente é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade, que nos fortalece para podermos passar por todas as provas e tribulações. Jesus ele expressa que os discípulos eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do alto, porque seria impossível fazer a obra sem o revestimento de poder do alto. Então, a dependência do Espírito Santo ela é importante na nossa vida. Então, é assim que nós, respondendo agora o início do vídeo, é assim que nós iremos conseguir, né, fazer a obra de Deus com zelo, com responsabilidade, com vigor e com a dependência de Deus através do poder e da capacitação do Espírito Santo de Deus. Por mais que você se sinta muitas das vezes incapaz, eu não sei me expressar direito, eu moro em um lugar mais simples e tem muitos empecilhos. Se nós formos olhar para os pontos negativos, nós não iremos sair do lugar. Mas, porém, quando nós vamos de todo o coração, confiando no chamado ao qual Deus entregou para a nossa vida, então nós temos a certeza de que Deus ele vai fazer algo extraordinário. Né? Nós fazemos a nossa parte, mas o sobrenatural ela vem de Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas palavras, segundo a Bíblia, ele diz: olha, eu plantei e Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Quem faz tudo é Deus. E Jesus já disse: sem mim, nada podereis fazer.
Amém? Que Deus em Cristo abençoe você, a sua família, a sua casa. Se esta mensagem, se esta reflexão fez sentido para você, eu peço que você deixe seu like, né? Deixe seu comentário. Eu vou ler todos os comentários, vou responder a todos. Que Deus em Cristo abençoe, né? Até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.